Como é sempre muito bom irmos à Escola dos Santos, quero propor também sempre começarmos as nossas meditações com a oração de um santo sacerdote muito próximo a nós, São João 23, a oração que ele mesmo escreveu em um dos retiros para receber uma das ordens. Jesus, encontro-me outra vez diante de vós este ano, para escutar as vossas divinas lições. A igreja chamou-me, vós me convidais, aqui estou. Não antecipo pretensões, não tenho planos preconcebidos. Esforço-me por me despojar inteiramente de mim mesmo. Já não sou meu. A minha alma está diante de vós como uma página em branco. Senhor, escrevei o que vos agradar, sou vosso. Amém. Antes de mais nada, queria agradecer de coração por esse convite para estar com vocês. Eu confesso mesmo que na hora que eu vi o convite do Padre Edson, eu falei assim, esse padre mandou mensagem para o padre errado. Falei, houve um engano aqui de mensagem. E confesso também, com toda a sinceridade, sem nem falsa nem verdadeira humildade, que eu fiquei com medo de dar uma resposta logo de início, por conhecer vocês, a seriedade de vocês, o empenho de vocês. Uma das coisas que já aprendi na minha vida de padre é que para o irmão padre não se nega nada. Então, se era para estar com irmãos padres, não tinha por que negar, não é? Aquilo que a gente escolhe no nosso ministério, a gente tem que dar conta. Mas aquilo que nos é pedido, é Deus que vai realizar. Então, aceitei e me senti, apesar do medo, muito feliz por esse convite, muito honrado, e tenho consciência que, a partir de agora, eu também sou essa folha em branco de que fala São João 23, e se Deus quiser usar de mim, Ele vai usar, e quero estar à disposição dEle para aquilo que Ele quiser fazer de mim, mesmo que seja para fazer vocês praticarem a paciência e lutarem contra o sono durante as pregações, já vai ser alguma coisa. Me permita uma pequena apresentação. Eu sou, então, Padre Gaspar, tenho 25 anos de padre, vou fazer 26 agora em setembro, com a graça de Deus, dia 12 de setembro. Sou atualmente do clero da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Estou em Volta Redonda há 4 anos, mas eu sou oriundo da administração apostólica. Eu nasci lá eu cresci, fui ordenado padre, fui padre lá por muitos anos, mas depois, em diálogo com Dom Fernando Rifan e com Dom Luiz Henrique, eu pedi essa experiência na Diocese de Volta Redonda, e estou muito feliz com essa experiência. Fui muito bem acolhido pelo clero de Volta Redonda, e estou muito feliz lá, sem negar nada do que eu já vivi, mas foi para mim um enriquecimento muito grande, e percebi que, de alguma forma, completou o meu ministério. Eu sou, então, lá da região de Campos. Está proibido rir do nome da minha cidade, varre e sai. Já riram, já. Então, sou lá da região de Campos, né? E sair. Em algum momento eu conto a história, porque varre e sai. Porque logo vem a pergunta, né? Tanto que, em geral, quem é de varre e sai, quando pergunta, você é de onde? A gente fala assim, eu sou de um lugar lá perto de Itaperuna, porque é mais fácil explicar onde é Itaperuna, né, Padre Roger, do que explicar o que é varre e sai, não é? E eu fui reitor do seminário por 15 anos, foi uma experiência muito, muito marcante da minha vida. Não saí porque pedi, né? Me identifiquei muito, gostava muito da formação. Depois fui pároco em São Fidélis por 7 anos. Depois fui para Nova Iguaçu, fiquei em Nova Iguaçu e Volta Redonda. E então foi quando eu ingressei na Diocese de Volta Redonda há 3 anos. Então, agradeço muito o convite, não tenho títulos para apresentar aqui, não é? Quero trazer nas meditações, por um lado, procurei até escrever as meditações por respeito a vocês e porque eu queria também trazer muita coisa da rica espiritualidade da igreja. Então, alguns momentos vai ter muito Ctrl+C, Ctrl+V, mas no sentido de apresentar textos ricos da nossa espiritualidade, não é? Não como uma forma de comodismo, de pegar algo pronto. Deus sabe que não, né? E quero também trazer de uma forma muito simples, né, aquilo que eu tenho vivido já nesses muitos anos de padre. Não sei dizer
Eu fiquei feliz outro dia quando me disseram que o Monsenhor Jonas também falava isso, né? Desculpa até a comparação ousada, né? Que ele não sabia dizer quando que quis ser padre. Eu também não sei dizer quando que eu quis ser padre. Minhas primeiras lembranças, eu já queria ser padre. Achava que não tinha como, porque como é que eu ia sair de Varra e Sai para ser padre, não é? Então, sou muito feliz no meu ministério, com todas as limitações que nós temos, né? Mas me sinto muito feliz no meu ministério sacerdotal. Então, com a graça de Deus, iniciamos este retiro, né, que possamos ter o nosso coração aberto ao Espírito Santo, que sejamos essa folha em branco, como nos sugere o Papa São João XXIII. Essa oração está tirada do Diário da Alma, onde João XXIII nos mostra a sua alma sacerdotal, com as suas lutas, os seus ideais, não é? As suas imperfeições, mas aquela busca constante por ser um sacerdote santo, como foi até o final da vida. Quando João XXIII estava para morrer, ele tinha pedido ao diretor espiritual dele: quando eu estiver morrendo, eu quero que o senhor me avise. E o padre falou com ele: santidade, chegou a hora. E ele então falou: pois me ajude a morrer como deve morrer um padre, como deve morrer um bispo, como deve morrer um papa, para a edificação da igreja. Um homem que buscou a santidade até o último suspiro da sua vida. Que ele também seja, portanto, um dos intercessores nossos neste retiro. O que é um retiro? É um tempo de Deus, não é? Um tempo santo, um tempo sagrado, tempo de recolhimento, de silêncio, de escuta. É mais do que simplesmente uma pausa, é uma convocação divina. Aquilo que a igreja nos apresenta de alguma forma como obrigação, é porque ela sabe que isso é necessário em nossa vida. Assim como a igreja obriga o fiel a se confessar todo ano, porque ela sabe que é necessário que ele comungue, ao menos pela Páscoa, a igreja sabe que é necessário que nós, ao menos uma vez por ano, paremos, não é, para esse momento de escuta. Então, é um tempo de Deus em nossa vida. É tempo de abrir o nosso coração para Deus que nos fala. E Ele sempre nos fala. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. O retiro também é um descanso espiritual. Depois que os discípulos saíram naquelas primeiras missões e voltaram felizes, né, partilhando o que eles fizeram, Jesus falou para eles: agora vinde ao lugar à parte e descansai um pouco. Retiro é esse momento desse descanso espiritual, não somente parar as atividades, mas repousar em Deus, reordenar o nosso interior. O retiro tem um tripé, né? A gente reza mais, a gente descansa mais e come melhor, né? É o tripé do retiro. As três coisas fazem parte, não é? Rezar bem, comer bem e dormir bem. Descansar um pouco mais, né? Refazer também as nossas forças físicas. Então, tempo de Deus, tempo de descanso espiritual, tempo de fraternidade, tempo de reencontro. E percebo que isso para vocês é mais ainda pela distância em que alguns se encontram. Então, é tempo de nos reencontrarmos. Por isso que, conversando com os padres na organização do retiro, né, como que seria conduzido, eu acho que realmente é importante que haja momentos em que a gente possa conversar, porque é um momento de reencontro de irmãos, né, de nos deixarmos tocar pela partilha, pelo silêncio comum, por aquilo. Nós carregamos em nós as mesmas lutas e as mesmas luzes. Então, o retiro é um momento também de partilhar tudo isso, né, momento dessa fraternidade sacerdotal, de nos sentirmos irmãos e próximos, de podermos estar juntos, recordar as peripécias do tempo de seminário, não é? Como é bom recordar esses momentos. O retiro é também um momento em que nós tomamos decisões importantes, né? Tanto que a gente faz retiro antes das ordens, porque é o momento de uma decisão, né? Momento de decisões importantes, de renovar propósitos, momento de revisão de vida, para voltar ao primeiro amor. Vamos falar bastante desse voltar ao primeiro amor, como Jesus pede à igreja de Éfeso. Momento, quem sabe, de acertar um pouquinho as coisas com algum irmão, não é? E nesse sentido de tomar decisões, de renovar propósitos, vem muito
a propósito aquilo que nos ensina aquele que pode ser chamado o pai dos retiros espirituais, Santo Inácio de Loyola, né? É o grande inspirador dos retiros espirituais, né? Para que Deus tocasse o coração dele, foi preciso quebrar 2 vezes a perna de Santo Inácio, não bastou uma, né? Era soldado, foi para o hospital com a perna quebrada, ficou lá, no tédio, não tinha nada para fazer, e quando tiram as talas, imagina como que se consertava uma perna naquele tempo, né? A perna tinha ficado torta, e aí a vaidade falou mais alto, não, um soldado de perna torta, não, quebre de novo. E a anestesia era um pedaço de pau na boca, né? Quebre de novo, e mais tempo no hospital. E o que fazer? Não tinha celular, né? O que fazer? Pediu, então, às pessoas do hospital se tinha algum livro de cavalaria, de novelas. Aqui não tem nada disso. Aqui só tem livro de santo. Ah, isso eu não quero, não. E foi ali, vencido pelo tédio, que Santo Inácio aceitou começar a ler a vida dos santos. E aquele homem descobriu outras batalhas, descobriu outros troféus, descobriu outras armas e saiu dali transformado. Foi ao altar de Nossa Senhora, deixou sua espada, deixou seus símbolos militares e foi 30 dias para dentro de uma gruta em Manresa. E lá ele fez os seus 30 dias de retiro. E dali saiu o grande fundador da Companhia de Jesus, que logo depois arrastou consigo a São Francisco Xavier, não é? E que bem que fez esse homem. Pois bem, logo no início do seu retiro, ele chama de exercícios espirituais, Santo Inácio coloca uma finalidade, e creio que é oportuno a gente trazer isso também para o nosso retiro. Ele diz assim: exercícios espirituais para que o homem vença a si mesmo e ordene sua vida, sem se deixar levar por nenhuma paixão desordenada. Então, retiro é momento de vencer-nos. E para vencer é momento de luta, de batalha, não é? A gente chegar às vezes no retiro assim meio, ai meu Deus, mais um retiro, o que esse padre vai falar? Faz parte, é momento de vencer-nos a nós mesmos, ordenar a nossa vida. Com qual critério? Aquilo que vai ser a primeira meditação de Santo Inácio, o princípio e fundamento. O homem foi criado para reverenciar, louvar e servir a Deus neste mundo, e assim depois louvá-lo no céu. E as outras coisas todas foram criados para ajudá-lo a isso. Então, diante dessa verdade, ele fala, vencer-se a si mesmo, ordenar a própria vida, sem se deixar levar por nenhuma paixão desordenada. Nós somos ótimos sabotadores de nós mesmos, muitas vezes, né? Conseguimos, às vezes, ali um pretexto, alguma coisa, sempre pode haver algo que não é tão ordenado, não é tão como Deus quer em nossa vida. Retiro é tempo da gente rever tudo isso, né? Então, tempo de tomar decisões. Retiro também é tempo de renovar a esperança. Estamos no ano santo, como peregrinos da esperança. A esperança não é uma hipótese na nossa vida, não é um talvez. A esperança é algo certo, é a certeza do auxílio de Deus para realizarmos aquilo para o qual Ele nos criou. Isso é esperança. O retiro é tempo de renovar essa certeza, para que seja muito mais do que uma hipótese. Talvez a gente chegue no retiro cansado, cada qual com a sua história, talvez um pouco desanimado, talvez cheio de muitos compromissos, talvez a gente chegue com a alma ainda muito barulhenta. Agora é tempo de subir a montanha, deixar-nos guiar por Ele, para não nos guiarmos por nada mais, por nenhuma paixão desordenada, mas nos guiarmos por Deus. Então, já nesse espírito do retiro, desse encontro com Deus, de subir a montanha, já deixo aqui algumas indicações concretas para a gente viver bem o nosso retiro. Sugiro que sempre depois das pregações, que nós aproveitemos bem o momento de deserto. Nesse momento, sim, vamos procurar guardar o silêncio exterior para nos ajudar e ajudar o nosso irmão no silêncio interior, porque o silêncio ajuda a nós e ajuda ao irmão, né? Então, sempre depois das pregações, teremos um momento de deserto, em que é muito bom que realmente a gente viva o deserto, o silêncio nesse momento. Sejamos monges nesse momento, né?
monges solitários, mas essa solidão que é cheia de Deus. Em outros momentos em que nós vamos conversar, não vai ser um retiro de silêncio absoluto, pelo lado também da fraternidade, mas eu sugiro que a gente sempre procure falar de uma forma moderada, não é, para manter assim o espírito do silêncio do retiro, né? E claro que a gente procure evitar aquilo que for assunto muito alheio ao retiro, né? Que seja um tempo realmente dedicado a Deus, um tempo consagrado a Deus. E qual vai ser o tema do nosso retiro? Nós vamos seguir o Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, né? A nossa vocação para estarmos com Jesus e sermos enviados por Ele. Esse é o tema do nosso retiro. Queremos estar com Jesus. Fomos chamados por Ele para estarmos com Ele e por Ele sermos enviados. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, nós lemos: Jesus subiu à montanha, chamou os que Ele mesmo quis e foram até Ele. Então, constituiu 12 para estarem com Ele e para enviá-los a anunciar com autoridade. Essa passagem de São Marcos, né, que é no capítulo 3, ela pode ser completada com o que São Marcos nos diz no capítulo 1, no versículo 35. Bem cedo, levantando-se antes do amanhecer, Jesus saiu e foi a um lugar deserto, e lá ficou em oração. Simão e seus companheiros foram à procura dele. Que nós também, durante esses dias, possamos ir à procura dele, e foram até ele. Também, Jesus subir a montanha é mais explicitado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no versículo 12 a 14. Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais chamou de apóstolos. Então, Jesus que sobe a montanha, que passa a noite em oração, e como resultado dessa oração, ele escolhe os discípulos. Como é bom para nós saber que naquela noite Jesus viu o nosso rosto. Naquela noite, assim como os evangelistas nesse momento trazem os nomes dos apóstolos, naquela noite Jesus também pronunciou o nosso nome. Ele rezou por nós, não só na Quinta-feira Santa, mas naquela noite. Nós somos resultados, a nossa escolha é resultado da oração de Jesus. Então, fomos chamados por Ele. Subiu a montanha, chamou os que Ele mesmo quis, e eles foram até Ele. A nossa resposta. Tudo isso vai ser tema das nossas meditações durante o retiro. Então, constituiu os 12 para estarem com Ele ou para andarem com Ele. Aqui está o coração do nosso retiro, estar com Jesus. Uma vez eu fui fazer um retiro individual lá com os cônegos da Santa Cruz e cheguei cansado, né? Cansado mesmo. E aí fui falar com o padre: padre, eu queria passar uns dias aqui de retiro, queria combinar alguma coisa com o senhor. O padre falou, mas com um brilho tão forte nos olhos, disse assim: você estar aqui com Jesus, você já está em retiro. Não precisou ele fazer nenhuma pregação para mim no retiro. Aquilo foi o que eu precisava naquele momento. E eles têm adoração perpétua, né? Então, de uma forma ainda mais bonita, né, a gente se sentir perto de Jesus, estar com Ele. Que durante esses dias nós possamos estar com Jesus, mais do que refletir, trabalhar temas, não é? O essencial é estar com Jesus. Ele nos chama à montanha, a essa montanha santa em que nos encontramos, para renovar em nós o amor, a escuta, a amizade com Ele. Eu sugiro muito a vocês que nós passemos longos momentos diante do Santíssimo Sacramento, como nos convidava São João Paulo II na carta Mane Nobiscum Domine. Passemos longo tempo diante do Santíssimo Sacramento. Gastemos o nosso tempo, né? Desperdicemos o nosso
perfume precioso que é o tempo na presença de Jesus sacramentado. E se a gente não souber o que falar, não precisa falar, não é? Quando o médico fala com alguém assim, ó, você precisa de vitamina D, você tem que ficar no sol. Não precisa chegar e falar, oi sol, ó, eu estou aqui porque eu preciso. Não precisa. O sol sabe o que ele vai fazer no seu organismo. Muito mais, Jesus sabe o que precisa ser feito em nós. O que às vezes é preciso é colocar-nos na presença dele como essa folha em branco. Deixa Jesus escrever a sua história. Ele tem tanto para realizar em nós. O Papa Bento XVI, falando sobre esse estar com Jesus, comentando essa passagem, ele mostra para nós que existe uma ligação profunda entre esse estar e ser enviado. Diz o Papa Bento XVI, permanecer com ele, colocar-se a caminho rumo às pessoas, são duas coisas paralelas. Eu espero que um dia, na igreja, acabe essa briga, desculpe a palavra, idiota. Ah, você é da ação, você é da oração, você tem devoção, você age. De onde que nós tiramos isso? Essa separação de agir e rezar, não é? E aí vem as invenções, não é? Oração, ora-ação, não é? Até na palavra oração, que é forçar, às vezes, um ativismo, não é? É inseparável. Quem tem Deus no coração não fica parado. Quem reza não vai deixar de agir. Depois, em algum momento, vou mencionar aqui a Madre Teresa. Como que a Madre Teresa e as suas irmãs começam aquele trabalho incansável da caridade, passando uma hora em adoração diante do Santíssimo? Madre Teresa queria que as suas irmãs fossem contemplativas. Permanecer com ele e colocar-se a caminho são duas realidades paralelas, diz Bento XVI, duas coisas inseparáveis entre si. Somente quem permanece com ele aprende a conhecê-lo e pode anunciá-lo autenticamente, não é? Jesus, falar de Jesus, não é algo que se pode simplesmente fazer um curso, né, para falar dele. É preciso permanecer com ele. Antes do ide e ensinai, do final do Evangelho, Jesus muitas vezes disse, vinde, vinde e vede, vinde a mim, vinde a um lugar à parte. Não é? Precisamos, então, esse estar com ele. Uma frase muito marcante de Bento XVI, onde os sacerdotes, em virtude das grandes tarefas, permitem que o ato de estar com o Senhor se reduza cada vez mais, eles perdem, apesar de sua atividade, talvez heróica, eles perdem a força interior que os sustenta. Aquilo que fazem torna-se um ativismo vazio. Não é? É preciso estar com ele, é preciso encher-nos dele para poder depois anunciá-lo. Pois bem, já vamos para o que seria a primeira meditação do nosso retiro. Antes de falarmos do chamado, do nosso chamado, da nossa escolha, de estar com Jesus, né, de ser enviado, é preciso a gente parar numa palavra, Ele. Ele os chamou. Santo Inácio coloca como princípio e fundamento do retiro, Deus. O homem foi criado para Deus. Então, Ele, Jesus, o nosso grande amor, Ele chamou os que Ele mesmo quis. Então, creio que nós temos que partir daí, não é? Do conhecimento de Jesus, da pessoa de Jesus. Nessa meditação, eu procurei me inspirar muito, e eu já vou, assim, nas meditações, eu vou citando alguns autores que podem ser úteis também para vocês, talvez até já conheçam. Nessa meditação, eu me inspirei muito no beato Columba Marmion, né, um grande pregador de retiros, né, os livros dele são praticamente palestras de retiro, né, Jesus Cristo em seus mistérios, Jesus Cristo, vida da alma, Jesus Cristo, ideal do sacerdote, né, uma riquíssima espiritualidade. Beato Columba Marmion. Então ele parte disso, do conhecimento de Jesus, né? Ele, o nosso grande amor. E podemos começar com essa pergunta: quem é Jesus para mim? Todos nós temos alguma resposta, né? Mas quem é Jesus para mim?
Jesus é uma pessoa ou Jesus é um personagem, uma personalidade? Tem muita diferença, não é? Júlio César é um personagem, uma personalidade. Napoleão, Leonardo da Vinci e tantos outros são personagens, são personalidades. Mas o personagem, a personalidade, é alguém de quem se pode falar e escrever, mas a quem é impossível falar. Ninguém conversa com Leonardo da Vinci, ninguém conversa com Napoleão, né? É um personagem. Para a grande maioria dos cristãos, Jesus pode ficar reduzido a um personagem, não a uma pessoa. E vejam bem, um personagem não no sentido de um filme, né? Ser objeto de um conjunto de dogmas, de doutrinas, até de heresias. Alguém de quem celebramos a memória na liturgia. Alguém que cremos que está presente na Eucaristia. Mas se ficarmos somente num plano de uma fé objetiva, ele pode ser para nós um personagem. Sem desenvolver uma relação existencial com ele, ele permanece externo a nós. Ele pode até tocar a nossa mente, mas ele não entra e não aquece o nosso coração. O personagem pode falar muito à nossa mente, mas a pessoa vai falar ao nosso coração. E nós fomos chamados por uma pessoa, ele, Jesus. Ele nos chamou. Na vida de um sacerdote, uma relação íntima com Jesus deve ter prioridade absoluta. Grande coragem e segurança vem do fazer tudo com Jesus, sentindo Jesus presente em cada ocasião. Quando Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias, não era só no sentido, claro, que ele está presente na Eucaristia, lá na capela, lá na igreja, mas ele vai estar conosco a cada momento. Tudo que a gente enfrenta, Jesus fala, eu estarei com vocês o tempo inteiro. E é preciso, então, cultivar esse amor por Jesus. Hoje, cardeal Raniero Cantalamessa nos dá um exemplo bonito. Pensemos em dois jovens esposos, profundamente enamorados um do outro. Durante o dia, cada um dos dois está ocupado, dentro ou fora de casa, fazendo suas próprias coisas. Mas os dois sabem onde está o seu coração e aonde fluem os seus pensamentos, tão logo estejam livres da preocupação do momento. Onde está o nosso coração? Assim deveria ser entre Jesus e nós. É um objetivo elevado? Sim. Que talvez os santos o alcancem estavelmente, mas já é uma graça saber que é possível desejá-lo e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a alcançá-lo. São João Paulo II dizia, o amor a Jesus é a fonte verdadeira da alegria e da esperança do sacerdote. E o arcebispo Fulton Sheen, que também vou usar muito, o amor a Jesus é o que transforma o coração de pedra em coração de carne. Ele, uma pessoa que nos chamou. Não um conceito distante, não uma ideia abstrata. Ele é o nosso grande amor. Ele nos amou primeiro. Jesus é o grande porquê da nossa vida. Como dizia Dom Henrique, Jesus é a nossa cachaça. Ele tem que ser, não é? A nossa cachaça. Jesus é o grande culpado de muita coisa que acontece na nossa vida. Ele é o grande culpado. Se até às vezes a gente sofre, a gente fica triste, com a consciência pesada, ele é o culpado. Por isso que tem hora que ainda bem que ele fica invisível no sacrário, porque tem hora que, se a gente demorar muito na capela, a gente pega no tapa com Jesus, não é? Porque ele é culpado de muita coisa que a gente passa, não é? Quanto sofrimento que a gente tem na nossa vida por causa dele. E não podemos esquecer isso. E por isso temos que dividir com ele. Levar a ele, não é? Se ele é uma pessoa, nós falamos com ele. Se ele fosse personagem, eu não falaria com ele. Mas se ele é uma pessoa, eu falo com ele. É o grande porquê da nossa vida. Sem ele, a nossa vida não teria sentido, né? O que nós fazemos não teria sentido. Então, é preciso conhecer melhor esse Jesus, conhecer cada vez mais a Jesus. Conhecer Jesus
e conhecer os seus mistérios. Agora, Dom Marmion nos diz que, quando nós lemos as cartas de São Paulo, nós percebemos facilmente que, para Paulo, tudo se resume no conhecimento prático do mistério de Jesus Cristo. É a ideia fixa de São Paulo. A cachaça dele era essa, né? O conhecimento do mistério de Cristo. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde toda a eternidade em Deus. Efésios 3, 8 a 9. Nós temos a missão de revelar o grande segredo, né? Houve muitos memes com a imagem do cardeal que anunciou a eleição do Papa Leão XIV, esqueci o nome, Mamberti, né? Quando ele chegou lá com aquele sorriso assim, já, vocês não sabem o que eu vou contar, né? Pois bem, a nossa pregação tem que trazer sempre isso, não é? A nossa homilia tem que ser sempre isso. Vocês não sabem a novidade que eu tenho que trazer para vocês, não é? Como dizia o Papa Francisco, o povo tem que sair sempre da missa com aquela sensação de alguém que acabou de receber uma boa notícia. É a boa nova, não é? Que hoje é entregue nas nossas mãos, não é? Então, anunciar o mistério oculto desde toda a eternidade em Deus. Coisa alguma para Paulo tinha mais valor, não é? Quantas viagens, quando São Paulo começa a fazer os desabafos dele, né? As perseguições, os naufrágios, as chicotadas, não é? Os sofrimentos, quantas cartas, até na prisão, o homem não parava de escrever. Que se São Paulo tivesse tido um computador e uma internet, aí o que São João fala do Evangelho seria, né, o mundo inteiro não caberia o que aquele homem escreveria, não é? E em tudo isso, e essa ideia de Paulo é tão grande que ele faz disso a sua oração. Por causa disso, eu dobro o joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele vos conceda o quê? Que possais compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, por que São Paulo volta constantemente a esse mesmo assunto, a ponto de fazer dele o único tema doutrinal da sua pregação? Ele mesmo nos explica, não é? Por que ele prega tanto sobre Jesus Cristo na carta aos Colossenses, capítulo 2, logo no início. Quero que saibais quão imenso é o cuidado que tenho por vós, e quanto desejo que vossos corações sejam enriquecidos de uma perfeita convicção, no que se refere ao conhecimento do mistério de Deus Pai. Eu guardo muito uma experiência, eu era seminarista bem novinho, e um padre pregando. E o que ele falou, eu nem me lembro, mas o que me impressionava era a convicção daquele homem. A convicção que as palavras dele tinha naquilo que ele falava, não é? São Paulo fala isso, que vocês possam ter essa perfeita convicção do conhecimento de Cristo, não é? Cristo tem que ser essa coluna firme na qual nós estamos presos, porque esse conhecimento do mistério de Deus Pai e de Jesus Cristo, em quem estão encerrados todos da sabedoria e da ciência. Ou seja, São Paulo está convencido de que tudo nós encontramos em Cristo. Por isso, o nosso conhecimento dele, precisamos conhecê-lo. Ele que nos chamou, uma pessoa. Outro santo que eu vou citar muito, esse não sei se alguém já ouviu falar, São Manuel Gonzales. Já ouviram falar? Ah, que bom, fico feliz. O bispo do Sacrário abandonado, né? Confesso também que, depois que eu descobri um livro específico dele, a minha visão sobre a Eucaristia se tornou outra, né? O bispo do Sacrário abandonado, vai ter o momento de falar dele, mas ele falando do conhecimento de Jesus, ele diz: conhecer e fazer Jesus conhecido, conhecê-lo e dá-lo a conhecer o máximo possível, eu desejaria que fosse a única aspiração da minha vida.
que nós possamos, né? E esse é o anúncio do Evangelho, né? Anunciar Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiramente bom, verdadeiro e bom, mas ele é a verdade e o bem. E aí São Manuel Gonzalez se pergunta, e por que ele não é tão amado? Porque ele não é conhecido, ou é conhecido de uma forma parcial, superficial. E a missão de anunciar Jesus é nossa. Um cardeal já muito antigo, citado por Dom Columba Marmion, dizia assim: quantas vezes perdemos o tempo em especulações estéreis. Diz que, talvez, São Paulo VI brincou que tinha que pegar os teólogos, levar todos para uma ilha e deixá-los discutindo lá, e a gente vai pregar o Evangelho, né? Claro que tudo é comparação, né? Então, perdemos tempo em especulações estéreis, quando temos ao nosso alcance, em Cristo, um meio tão simples de ir diretamente a Deus e viver em união habitual com Ele. E aí diz o cardeal Messier, e quando os pregadores escolhidos do Verbo Eterno, em vez de darem às almas Cristo, as enfastiam, dando-lhes a comer e beber insípidas diluições de pensamentos meramente humanos ou de uma literatura sem consistência, nós podemos nos perguntar, como São Paulo, onde estão os dispensadores fiéis do Evangelho? É muito triste quando, por causa de nós, alguém deixa de ir à missa porque diz, eu não aguento a homilia, eu vou à igreja para ouvir sobre Deus e não sobre outros assuntos, né? Então, anunciar Jesus Cristo, fazê-lo conhecido. Esse conhecimento de Jesus é dom de Deus. Não se conhece somente pela leitura, ou somente pelo estudo, somente pela faculdade, né? Quando São Pedro responde em nome de todos os apóstolos, tu és o Cristo, o Messias, Jesus falou para ele, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi meu Pai. O conhecimento de Jesus é um conhecimento que o Pai nos dá pelo Espírito Santo, é um dom de Deus. Precisamos contemplar Jesus com os olhos da fé. Jesus é o Verbo encarnado, que se tornou próximo, visível, tocável, né? Mas tem que ser com os olhos da fé. Toda a vida de Cristo, desde o presépio até a cruz, da ressurreição até a glória, é revelação de Deus. A vida toda de Jesus é revelação de Deus, é caminho de santificação. Até os gestos mais simples de Jesus são cheios de sentido, pois nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os gestos de Jesus, né, são as ações de Jesus, são chamadas teândricas, não é? Divino-humanas. Tudo que ele fazia era divino. Um suspiro de Jesus era divino, não é? A obediência de Jesus era divina, não é? Então tudo tem mérito, em tudo ele nos ensina. E é até misteriosa como é dividida a vida de Jesus, não é? Algo ele quer nos ensinar, não é? Vejam bem, quantas horas na cruz? 3. Quantos dias na sepultura? 3. Quantos anos pregando? 3. Quantos anos no silêncio? 30. Alguma coisa Jesus quis dizer, né? Escolheu passar 30 anos na companhia de Nossa Senhora, no silêncio da carpintaria, para depois pegar o restinho da vida para pregar, não é? Ou seja, ele fez mais em Nazaré do que depois andando pelas estradas e por todos os lugares que ele passou, né? Então, toda a vida de Jesus nos ensina. Contemplar a Jesus é mais do que estudar sobre ele. Esse conhecimento, quando recebido na oração e iluminado pela fé, torna-se fonte de vida, né? É um conhecimento que nos transforma. Torna-se luz, torna-se força. Porque se realmente eu conheço Jesus, estou convicto de que ele é uma pessoa, ele me dará força. Esse conhecimento de Jesus é um tesouro, é aquela pérola preciosa do Evangelho. Por que a gente abriu mão de tudo? Se Jesus é um personagem, nós somos as pessoas mais tristes do mundo. Como o que São Paulo fala da ressurreição, podia se aplicar, não é? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e nós somos dignos de pena. O que nós estamos fazendo aqui, se Jesus não for uma pessoa que nos chamou a cada um de nós, não é? Então, é um conhecimento que é um tesouro para nós.
O conhecimento de Jesus é o fundamento sólido da nossa fé e da nossa piedade. Uma fé baseada apenas em sentimentos, não é que ela é boa, mas ela é frágil, não é? É preciso, então, ter esse conhecimento profundo de Jesus e transmitir às pessoas, né, esse conhecimento, né, que elas possam realmente estar alicerçadas em Jesus Cristo. Esse conhecimento é fonte de uma verdadeira alegria, né? Nesse sentido que Jesus é a nossa cachaça, Ele é a nossa alegria. Com todo o sofrimento da nossa vida, né, com todas as dificuldades que a gente passa, Ele é a nossa alegria. A alma que conhece Jesus, que se deixa conduzir por Ele, experimenta uma paz que o mundo não pode dar. A alegria cristã nasce do encontro com a verdade viva, com o coração do Pai revelado no Filho. E nós devemos conhecer Jesus e os mistérios de Jesus, não é? Os mistérios de Jesus é toda a vida dele. Cada ato de Jesus é um mistério. E Dom Columba insiste dizendo que os mistérios de Jesus são nossos mistérios, né? Aquilo que Jesus viveu é nosso. E por que são nossos mistérios? Primeiramente, porque Jesus os viveu por amor de nós. Podemos dizer que cada momento da vida de Cristo foi vivido em comunhão conosco. Cada ato de Jesus, ele podia falar, foi por ti. Não só a morte na cruz, mas cada momento foi vivido por nós, né? Por amor a nós, como expressão da vontade do Pai. Toda a vida de Jesus é um dom ao Pai e uma oferta por nós. Ele desceu do céu para nos salvar, morreu, sofreu para nos redimir, ressuscitou para nos dar a vida. Como afirma São Paulo, Cristo me amou e se entregou por mim. Né? Então, os mistérios de Cristo são nossos mistérios, porque foram vividos por causa de nós. Os mistérios de Cristo são também nossos, porque Ele é o nosso modelo. Ele viveu tudo para nos ensinar, como o exemplo que eu dei dos 30 anos de Nazaré. Ele quis nos ensinar. A maneira de Jesus agir, ele levava em conta que ele estava ensinando, quando, por exemplo, ele vai curar me fugiu agora qual é a circunstância do Evangelho, mas que ele faz a oração, o Pai fala, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu rezo assim por causa daqueles que estão aqui. Jesus tinha essa consciência, não é? Como nós também precisamos ter a consciência de que nós somos vitrine e não temos escolha. Somos vitrine, né? Então Jesus vivia para ser modelo para todos nós. Cada momento de sua vida é uma escola de virtudes. Aquilo que Jesus fala na última ceia, né? Eu vos dei o exemplo, ele pode falar de cada momento da sua vida, da sua humildade no presépio, do silêncio de Nazaré, do zelo na vida pública, da oblação na cruz, a glória da ressurreição, eu vos dei o exemplo. Quanto podemos aprender de cada momento da vida de Cristo? Então, são nossos mistérios, vividos por causa de nós, vividos para serem exemplos para nós. E são nossos também porque nós somos seus membros, não é? Somos seu corpo místico. Não somos apenas espectadores, mas somos participantes, né? Isso foi vivido de uma forma muito interessante quando foi lançado o filme da Paixão de Cristo. O tempo vai passando, né? Quem que assistiu o lançamento dele, né? O tempo vai passando, acho que as coisas aconteceram ontem, mas já tem uns bons anos, né? Mas uma coisa interessante do lançamento do filme, aquele filme do Mel Gibson, né? É que as pessoas foram no cinema ver filme. Então, o que você faz? Compra pipoca para assistir o filme. E as pipocas saíam intocadas. Eu lembro que eu era reitor na época, aí fomos seminaristas, tudo para o cinema. Né? Padre, daí enchemos a sala. As pessoas olhando assim, no começo aquele olhar estranho. Quando acabava o filme, as pessoas saíam, ninguém falava uma palavra. Ninguém conseguia falar, porque entraram como espectadores e saíram tocados. Não é? Porque a primeira palavra que aparece no filme é: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. E esse pode contar o final, porque já todo mundo já viu, né? E uma das últimas cenas, antes
de deixar aquela deixa para a ressurreição, a última cena é Nossa Senhora com Jesus no colo, e da imagem de Jesus passa para Nossa Senhora e ela nos encara, né? Ela olha nos nossos olhos, como que dizendo: eu te dei um bebê tão bonito em Belém, olha o que você me devolveu. Né? Ou seja, não somos espectadores. Né? Os mistérios de Cristo, ler a vida de Jesus, não é ler como um conto, né? um livro muito bonito, não somos espectadores, somos participantes. São Paulo vai dizer que completa nele o que falta a paixão de Cristo, falta aquilo que cada membro precisa fazer. Ele é a cabeça, nós somos os seus membros. Nele fomos escolhidos, nele fomos predestinados, com ele morremos e com ele também ressuscitamos. A graça dos seus mistérios atua em nós e nos configura cada vez mais com ele. Por isso, não há nada mais importante para nós do que crescer nesse conhecimento de Jesus Cristo. Ele é o nosso tesouro, ele é a nossa luz, nosso alimento, nosso modelo, nossa vida, nosso tudo. Conhecer a Jesus Cristo é deixar-se transformar por ele, é viver nele, é entregar-se totalmente a ele. E eu quero, na maioria das meditações, eu quero terminar sempre com alguma oração, e nessa eu queria terminar com uma oração de Santo Agostinho, onde ele deixa retratado quem era Jesus para ele. Diz Santo Agostinho, e com essa oração nós vamos terminar. Tu és o Cristo, o meu Pai Santo, meu Deus, meu grande Rei, meu bom pastor, meu único mestre, meu ótimo auxiliador, meu amado de beleza admirável, meu pão vivo, meu sacerdote para sempre, meu guia à pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu caminho reto, minha esplêndida sabedoria, minha pura simplicidade, minha pacífica concórdia, minha boa herança, minha eterna salvação. Cristo Jesus, Senhor amável, por que amei, por que desejei em toda a minha vida algo que não fosses tu? Onde estava eu quando não estava contigo em meu pensamento? Ó doce Jesus, que te amem, que se deleitem em ti, que te admirem todos os meus sentidos. Deus do meu coração e minha porção, Cristo Jesus, que meu coração descanse em teu espírito, que tu vivas em mim, que arda em meu espírito a chama viva de teu amor e cresça até se tornar um fogo perfeito, que arda constantemente no altar do meu coração, que fervilhe em meus ossos, que flameje nos recônditos da minha alma, para que no dia da consumação eu apareça plenamente consumido e consumado em ti. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.